muito obrigada, boa noite a todos e todas, e aqueles e aquelas que não se identifiquem com o binômio de gênero. Eu sou aqui a professora Valterlina, eu estou novamente aqui com vocês, com uma satisfação muito grande, e hoje nós estamos para trabalhar a unidade 3, né? E como foi que eu me organizei para a gente conversar hoje? Além do material que está na plataforma, do acompanhamento dos tutores, né? Nosso componente curricular, ele tem a previsão de encerrar no feriado, mas a gente sabe que, no caso de curso na modalidade de distância, isso é relativo, né? Os dias letivos são contados de forma diferenciada. Mas o que eu me organizei hoje para vocês foi, primeiro, trabalhar a questão da avaliação, que eu fiz em todas as aulas, fazendo alguns esclarecimentos preliminares. Depois, fazer uma síntese desse percurso, desde a primeira unidade, até porque o trabalho final do componente é exatamente uma síntese. E, ao final, trabalhar alguns conteúdos específicos de algumas dúvidas que eu fui percebendo ao longo da semana. Então, como sempre, a aula pode ser interativa, vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, e vamos ver se eu consigo ajudar vocês, contribuir de alguma forma. Duas coisas, como esse é o último encontro, síncrono, para mim são importantes anunciar de imediato. A primeira é que esse material, pelo caráter de síntese, eu já pedi para ser disponibilizado para vocês, esse PowerPoint aqui, né, em PDF. E a segunda é que eu vou elaborar, na verdade o formulário já existe, mas eu vou disponibilizar um formulário de avaliação da professora e do conteúdo, para que vocês me deem um retorno de como é que vocês sentiram a disciplina, os conteúdos, e assim eu possa melhorar o meu desempenho em experiências de ensino, ok? Então, nosso tema é financiamento da educação e indicadores de qualidade, né? Eu sou a professora Valterlina, e o que é a unidade 3? Ele trabalha essa condição de financiamento da educação e indicadores, mas essa pista, tanto sobre indicadores quanto financiamento, ela já foi dada desde a unidade 2. Quando nós fizemos o encontro, nós já falamos de alguns documentos importantes sobre os indicadores de qualidade, e sobre o financiamento nós chamamos a atenção para a ferramenta de gestão, fundamental, inclusive na gestão municipal, e principalmente nesta, por tratar da educação, do nível de ensino fundamental na educação básica, na educação infantil e ensino fundamental. E, então, a proposta de avaliação é produzir uma síntese. Nós estamos hoje na aula 20, que é a aula de interação do nosso trabalho. E o que é essa síntese? Ela conta 20 pontos, nós sabemos que na unidade 2, que foram os 2 fóruns, que eu trouxe alguns elementos que eu pude receber como feedback dos fóruns para hoje também, para complementar alguma informação, o que vocês devem destacar na síntese? Vocês devem destacar 3 elementos. Primeiro, quais são os principais indicadores da qualidade da educação do municipal? Os indicadores, eles são abrangentes, mas no seu município, com o que você percebeu que seriam os principais indicadores? Considerem as unidades anteriores para que você possa pensar na sua escolha, na sua resposta. Outra questão. Esses indicadores estão relacionados com as metas do Plano Nacional como? Como é que você percebe?
mas o perceber está dentro do documento prático e da sua realidade. E também na unidade 2, um exercício no fórum sobre essa realidade foi pedido. Né? Vocês devem lembrar disso. E aí, qual é o seu papel? Esse seu papel é o papel dos indicadores. Deu um vício de linguagem esse texto, então fui perguntada se era uma opinião pessoal, né, de eu como gestor, ou se era ainda uma discussão sobre os indicadores. É papel dos indicadores na política de gestão. Por que essa condição aqui na resposta? Porque nós já trabalhamos desde a primeira unidade que na gestão municipal nós temos as ferramentas que associam os resultados da gestão e a previsão das ações de gestão. E nós estamos dando prioridade aqui aos planos de educação. Como cada pessoa aqui nesse curso pode morar em municípios que, inclusive, nem são de Rondônia, ou têm experiências de áreas diferentes, alguns podem nem ser trabalhadores da educação, como no encontro passado a gente viu, temos trabalhadores da área da saúde, por exemplo, temos pessoas que são que trazem experiências na área de exatas, então não é essa a discussão. O especialista aqui, ele tem que compreender que o Plano Nacional de Educação é um grande guarda-chuva e nós temos essa ferramenta que contribui com a governança. Por isso, você discute aí, a partir da primeira condição, né, fazendo uma síntese sobre quais seriam esses principais indicadores que você conseguiu ir observando, discutindo. E é claro que hoje eu vou ser cuidadosa com o compromisso que está na ementa e que está no programa, que é o Plano de Ações Articuladas, que é mais um programa executivo. Não está no campo exatamente da construção do consenso de um sistema, mas de uma organização mais política. Nessa síntese que você produzir, você tem a opção de desdobrá-la, ou seja, ir construindo o seu argumento, a sua síntese, a partir do seu plano municipal também, já que ele também foi referência tanto na unidade 1 quanto na unidade 2. Na unidade 2 de forma mais clara, ok? Então, é disso que se trata. E a pontuação, o peso da avaliação, onde você tem que se dedicar, ele está bem equilibrado. Por quê? Uma questão que é importante, que nós vamos ver com a sua síntese, na sua síntese, é se você identifica esses principais indicadores de forma explícita e dá referência a eles no texto da resposta. Isso é importante, pessoal, porque às vezes a pessoa, até por pressa ou por medo de extrapolar o critério da quantidade de palavras, faz textos genéricos e que não são explícitos, que não são claros. Aí o explícito é no sentido de dar clareza. Esse critério de avaliação tem o peso 5 na composição da nota. Apresenta o seu município e quais são os elementos, indicadores de qualidade, os resultados que estão presentes. Então, se você tem a opção de transferir a sua aprendizagem do que você aprendeu na unidade 1 e na unidade 2 para esse exercício de síntese, você tem que lembrar que o curso é de gestão pública municipal. Então, esse item tem um peso maior, tem o peso 8. É importante que o leitor da sua resposta não tenha dificuldade em encontrar na sua síntese a apresentação do seu município, nem dos elementos que se refiram aos indicadores de qualidade que você quis discutir ou identificar. E a outra coisa, por ser também uma síntese e uma atividade final, que também tem um peso importante, é se, na hora de construir o seu texto, você relaciona com o material de estudo disponível. Aí é importante lembrar que, no encontro anterior, eu chamei a atenção
para os vídeos sobre Fundef, porque é o precursor do Fundeb. Chamei atenção numa outra unidade para a questão da discussão da necessidade de um sistema educacional, também foi disponibilizado um vídeo do Jamil Cury, e também esse material de apoio, a construção da LDB, e são materiais breves, os textos que nós oferecemos discutindo a gestão pública. Então, relacionar com esse material de estudo é muito importante nesse momento, porque você vai demonstrar, na hora que nós vamos corrigir o seu trabalho, que você compreende a intenção da disciplina, né, dessa disciplina que nós estamos trabalhando aqui, dentro do contexto do curso, tá? E também no cumprimento das emendas, ok? Dito isto, quem tiver sua dúvida, vai anotando no chat ou vai levantando a mão, que o pessoal me ajuda a interagir com vocês. Dito isto, vamos a uma revisão. Já que nós estamos trabalhando com síntese, vamos fazer uma revisão à guisa de síntese. Nós colocamos no conteúdo da disciplina e dentro do curso os elementos estruturantes da gestão da educação, né, que nós consideramos para esse curso e para essa proposta os elementos estruturantes essenciais. No arcabouço macro, né, estão 4 elementos dentro da unidade 1 e da unidade 2 e agora na unidade 3. Quais são esses 4 elementos? A municipalização, que foi um conteúdo forte na primeira unidade, teve 2 textos muito importantes, e um deles era exatamente sobre a municipalização, porque antes de discutir a política, nós precisamos entender o município como um lugar, né, básico do ponto de vista do Estado brasileiro, e a outra ponta, o direito à educação, como um direito público subjetivo, revisado na Constituição Federal de 1988, e onde as bases de toda a discussão da gestão da educação se encontram. Então, nós temos esses 2 elementos superiores externos, dando suporte ao que nós estamos tratando como política de gestão. Na base desses elementos, nós temos as ferramentas e nós temos os elementos executivos que orientam, né, o diálogo para que a gente possa compreender, inclusive, a governança desse sistema e as alterações das estruturas para que a gente cumpra a função constitucional de educar, entendendo a educação como um direito, porém também como um dever do Estado e da família. Para alimentar esses eixos estruturantes externos e macro estabelecidos, e aí vocês já podem ver tanto a unidade 1 quanto a unidade 2, nós temos que visualizá-los. Nos textos, alguns elementos foram dados. E aqui, como é uma síntese, eu quero lembrar vocês de algumas coisas que foram, inclusive, mencionadas nas aulas. Por exemplo, na municipalização, e aí, desculpem uma parte, é que quando eu falo nas aulas, eu também revisei as aulas que vocês tiveram nas outras disciplinas, tá? Vocês tiveram um componente de controladoria, que é muito importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, de municipalização e o papel que o município vem adquirindo, nós temos aí, para rodar esse sistema, a lei de responsabilidade fiscal, uma lei antiga, se a gente considerar o tempo em que ela foi publicada, né? E nisso ela interage
na tensão entre o que estabelece a Constituição Federal e os programas de gestão financeira, de apoio ao financiamento da educação, que são inúmeros e que existem. No direito à educação, nós estamos sempre rodando esse tema no sistema municipal com as tensões de resultado que envolvem as políticas de acesso e permanência. E aí nós temos a estrutura didática muito mobilizada. E a estrutura didática, lembrem, são aqueles conteúdos do sistema educacional que se referem aos componentes pedagógicos, portanto, a organização da oferta em relação às modalidades, ao fluxo, e, em síntese, envolve, inclusive, as leis correlatas, que acompanham o sucesso da gestão, que tem a ver com acesso e permanência, e eu mencionava, como exemplo de pressão para esses elementos do direito à educação, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também uma lei que é anterior à Lei de Responsabilidade Fiscal, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, e a LDB, de 1996. Quando a gente vai na base, que são a prática pragmática desses elementos, como é que ele vai rodar, nós temos o planejamento. E é no planejamento que nós temos a sustentação da discussão do financiamento. Para isso, nós temos algumas estruturas que já são precedentes, como o FNDE, que ele surge na política educacional brasileira na década de 60, 1968, e nós temos o Fundeb, que vem evoluindo nas políticas de financiamento, de partição de recursos, lá do Fundef. E nós temos uma legislação bastante extensa, interessante para quem se preocupa com isso, sobre o papel do Fundeb dentro das políticas de gestão educacional. E aí, eu destaco, vocês veem que indicadores está em amarelo exatamente, porque na nossa síntese, nós caminhamos de trás para frente. Eu falei da unidade 1, unidade 2, unidade 3, que pega exatamente essa roda da responsabilidade fiscal, acesso e permanência, financiamento, sucesso e qualidade, mas o sucesso e qualidade puxa a discussão dos indicadores. Como nós vamos ter condições de compreender se nós estamos cumprindo efetivamente o papel? O que é possível fazer dentro de uma visão mais sistêmica, menos pessoal da gestão? Essa é a nossa síntese do que seriam os elementos estruturantes de uma gestão pública municipal dentro da proposta que nós fizemos no curso. Ok? Mas, então, os outros 3 itens, até que nós já tivemos material e foi falado nos outros encontros, mas os indicadores nem tanto. Nós sugerimos o material de leitura, alguns de vocês que já revisaram o programa e a plataforma viram que tem material por lá, mas é bom a gente discutir melhor sobre eles. A primeira coisa que eu proponho para vocês é pensar e responder o que são indicadores. Compreender esse termo, ele é essencial no caso da unidade 3. Eu me apoiei, tá, num documento do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que além de ser bastante didático, ele ajuda na nossa conversa aqui, tá? São 4
características que permitem o entendimento do que são os indicadores. A primeira característica, e que é fundamental, é a gente entender que indicador é um número. A palavra-chave de hoje é síntese, né? O trabalho é síntese, a aula começa com uma síntese, e indicador é o quê? Uma síntese. Síntese de quê? Síntese de uma situação complexa. Só que é uma situação complexa a partir de um determinado parâmetro a ser analisado. Tá? E aí eu coloquei, entre aspas, uma coisa que eu julgo importante dessa contribuição. Ó, de qualquer modo, é uma simplificação necessária para analisar os aspectos complexos considerados mais relevantes da realidade. Uma outra coisa que nos ajuda a entender o que é um indicador é que esse parâmetro ele visa medir a diferença entre a situação desejada e a situação atual. Ou seja, ele pode, com essa medida, indicar um problema. Né? Ele trabalha com o problema. O indicador ele não é nunca uma solução. Ele é sempre o parâmetro entre duas situações. No mundo ideal, o indicador que é atendido 100%, ele tá apontando, então, para uma solução? Não. O propósito dele é identificar eventuais diferenças. Quando elas não existem, isso também é uma situação a ser entendida. Outra coisa que é muito importante para a gente entender o indicador é que ele aumenta o grau de transparência na gestão. O indicador ele pode não representar efetivamente consensos, mas ele estabelece linguagens que, uma vez compreendidas, permitem uma certa transparência, né? Porque as pessoas sabem do que se trata, ainda que divirjam da construção do indicador ou dos parâmetros que estão dentro do indicador. E finalmente, algo que nos ajuda a entender o indicador é que ele facilita o diálogo dos mais diversos grupos. Né? Porque quando eu me debruço em cima do indicador, eu tenho condições de lidar com uma referência. Para aqueles que precisassem de uma imagem, lembrem que no primeiro encontro eu usei imagens para caracterizar conceitos. Agora vamos entender o indicador como uma imagem. E é muito bom equipamentos para dizerem isso. Quando eu utilizo um termômetro para medir a temperatura de alguém, qual é o indicador no termômetro? É uma pergunta, se alguém quiser responder. Mas se não quiser, eu já pergunto eu, respondo eu mesma. O indicador é a barra. A temperatura é a unidade de medida, é o parâmetro. Exatamente. Agora, quem é o grande indicador é o mercúrio, porque é ele que sobe ou desce a partir de um parâmetro. Qual é o parâmetro? Eu tenho convencionado que a partir de determinado número eu estou com febre. A partir de determinado número eu não estou com febre. Correto? Não é assim que funciona? Então, o mercúrio, ele movimenta o indicador. Mas o indicador, ele só existe por quê? Porque tem um parâmetro. Se eu não sei o que aquilo significa, não importa se sobe ou se desce, mas eu sei que significa algo, mas eu preciso do parâmetro. O odômetro de um carro, ele é um indicador de quê? O odômetro de um carro.
Distância. De distância. Por que ele é um indicador de distância? Qual é o parâmetro que eu uso? O odômetro, ele indica a distância percorrida. Ele é um indicador de distância, né? Qual é o o parâmetro? velocímetro indica a velocidade. Exatamente. Agora ele indica a distância distância percorrida e a velocidade. E por que ele é isso? Porque existe um parâmetro que me diz que o carro está em movimento e que eu estou contando as distâncias e a velocidade, correto? É porque como os tutores e tutoras vão ter que me ajudar, porque como vocês sabem, eu não consigo ver nem ler usando aqui o Meet. Professora, Alice falou, indicadores são importantes para a boa administração. A Valdirene, o indicador pode ser entendido para direcionar as ações através do planejamento, execução e monitoramento. Muito bem. Se as meninas colaboraram dessa forma, perfeito, então. O que eu quero chamar a atenção é que não existe indicador é um número e não existe indicador sem parâmetro. Daí a conclusão da importância deles conforme a contribuição das meninas. Tá claro para vocês? Olhem o indicador como essa ferramenta que permite você verificar a partir do parâmetro que está acontecendo. Tá? Então, eu falei dos elementos estruturantes, sintetizei o curso que eu me refiro a essa disciplina, falei dos elementos que dizem isso, chamei atenção para o entendimento do que é indicador. As meninas, eu quero só chamar atenção, mais do que entender a importância do indicador, você tem que ter esse entendimento do que é. Porque o gestor público, ele muitas vezes discute exatamente o uso dos indicadores, quando às vezes é o parâmetro de construção de indicador que deve ser discutido. Por exemplo, eu posso discordar do Enem como indicador de fluxo, de acesso à educação superior. Porque ele não tem esse propósito, por isso que eu estou usando esse exemplo fora do contexto. Mas para eu discordar, eu preciso dar elementos que digam quais parâmetros invalidam esse indicador. Ok? E aí, veja só, aqui eu passo a orientar vocês em relação à produção da síntese e também a incorporação dos conteúdos do curso, das unidades anteriores. Serei breve. Quais são as questões centrais? Primeira coisa, indicadores envolvem as prioridades de investimento e as decisões da gestão pública e para a gestão pública. Isso é central aqui na reflexão e na síntese que vocês possam construir. Para eu demonstrar essa informação, eu quero apresentar para vocês 3 elementos. O elemento A é sobre indicadores educacionais e de qualidade. E aí eu chamo atenção, por isso que eu mandei já o material em PDF para vocês, a esse documento do INSPER, que está na referência bibliográfica de vocês, mas que eu quero chamar atenção para a importância dele. A condição B tem a ver com o Plano Nacional de Educação, que foi onde nós paramos no último encontro. E aí, eu quero hoje destacar o painel de monitoramento do plano, tá? Que vai ajudar vocês nessa síntese que vocês têm que pensar e elaborar
trazendo para a realidade do município de vocês. E o terceiro elemento, as políticas de gestão, aí sim, com base no planejamento e financiamento. Lembrem que aqui, por ser um curso do Lato Sensu e por ser uma especialização, eu não entro nos detalhes das políticas de financiamento, até porque elas estão disponíveis não só na bibliografia, mas em algumas discussões das aulas anteriores, das disciplinas anteriores. Então, vejamos cada um desses elementos sob o argumento qual indicadores envolvem as prioridades de investimento. Por isso, nós estamos falando de gestão. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer escolhas. Eu não posso fazer escolha no humor do gestor. Eu tenho que ter estratégias, ferramentas e parâmetros para as minhas decisões. Os indicadores são úteis nesse sentido das escolhas, das decisões, dos parâmetros. No item A, onde eu chamaria atenção para vocês revisarem o fórum da unidade 2 e as reflexões produzidas na unidade 1. Os indicadores educacionais brasileiros, já que nós temos um sistema nacional recentemente estabelecido em lei, que trata da colaboração, dos regimes de colaboração, que trata das competências das diversas esferas, eles estão estabelecidos a partir da atuação fundamental do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, responsável, inclusive, pelo censo, e que assessora as políticas que são desenvolvidas no Ministério da Educação e também no Ministério de Orçamento e Gestão. Quando a gente entra no site do MEC-INEP, vocês observam que, para a educação básica, nós temos 15 indicadores educacionais. E vejam como eles são distintos entre eles. Nós temos os indicadores voltados. Lembram da ideia de parâmetros? Então, a adequação da formação docente. Nós temos da complexidade da gestão da escola, do esforço docente, dos indicadores financeiros educacionais, da média de alunos por turma, da média de hora-aulas, do nível socioeconômico, do percentual de docentes com formação qualificada de curso superior, da regularidade do corpo docente, da remuneração média dos docentes, das taxas de distorção e idade séria, das taxas de não resposta, das taxas de rendimento, das taxas de transição. O que eu chamaria atenção para vocês poderem buscar aprendizado nessa disciplina? Os indicadores financeiros educacionais seriam prioridade para vocês darem uma boa olhada. Então, nós temos, sim, muitos parâmetros construídos para a gestão da educação pública. Né? Muito bem. Um segundo item que eu falei, para o Plano Nacional de Educação, e lembrem, sem o Plano Nacional de Educação, não tem a gestão municipal, porque a gestão municipal também está vinculada por lei à execução do plano no âmbito do município por meio dos planos municipais. Então, quando a gente vai, veja, INEP novamente, quando a gente vai para os indicadores do Plano Nacional de Educação, para o Plano Nacional de Educação, qual é a pergunta que eu tenho que responder? Quais investimentos são essenciais e devem ser realizados para atender os anseios da sociedade? É esta pergunta que orienta os parâmetros. Vejam que no anterior eu chamo a atenção para os indicadores educacionais e de qualidade no âmbito global. Aqui
eu chamo a atenção para o Plano Nacional de Educação em relação aos seus indicadores. Por quê? Porque as 20 metas, todas elas possuem indicadores próprios. Tem metas que algumas estratégias não descrevem indicadores, a gente sabe disso. Um exemplo que a gente conhece é a meta 12. Vocês forem olhar, você não vê um indicador descrito para essa meta de forma tão ordenada como para as outras metas. Então, pessoal, ao pensar, ao trazer os elementos da disciplina, o que você recebeu de orientação, as leituras que você fez, qual é a questão que você tem que lembrar ao refletir sobre os indicadores do Plano Nacional? Você tem que lembrar que são ferramentas e estratégias sobre as quais o gestor decide, com vistas a responder sobre quais investimentos são essenciais e devem ser realizados para atender os anseios da sociedade. Lembrando que ele não responde a partir do cargo de gestor. Ele responde, ou ela responde, a partir de uma compreensão de participação social, de gestão democrática e de controle social. Tá? Então, esses elementos, eles estão integrados quando eu falo de gestão. Eu não estou falando do gestor. E para que vocês vejam, se eu também, como eu disse na lâmina anterior, disponibilizando o link, eu peguei aqui como exemplo as metas de extremo. A meta 1, educação infantil nos interessa, e a meta 20 do financiamento, que nos interessa também. Lembrando aqui, nunca é demais lembrar, que a meta 19 e a meta 20, ela é transversal, as duas são transversais, porque sem elas, aqui na garantia da participação e controle social, e aqui na garantia de investimento de recursos públicos para a educação pública. Né? E o plano municipal é executado numa perspectiva de território. Para quem não tem esse domínio, né, da área, território quer dizer que quem faz a gestão por exemplo, do Plano Estadual de Educação, ele não se preocupa, ou ela não se preocupa apenas com a educação do Estado oferecida pela SEDUC. Ela se preocupa também com os dados do município que possam ser integrados como base territorial e também com com as concessões que estão na iniciativa privada e filantrópica e comunitária. Lembrando que o que não é público é objeto de concessão do Estado, tá? Não é uma coisa independente ou automática. Vemos, então, aqui uma demonstração do que eu estou dizendo para vocês. Que no encontro passado, eu dava o exemplo do De Olho nos Planos e dava o exemplo também do site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que acompanham os resultados do Plano Nacional de Educação, para que vocês pudessem fazer um exercício preliminar lá nos fóruns sobre esses impactos. Aqui, por exemplo, na meta 1, tem 2 indicadores. O indicador do percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola ou creche, e o indicador do percentual da população de 3 anos que frequenta a escola ou creche. Explorando esse material para vocês buscarem elementos concretos que possam inspirar vocês na busca dos principais indicadores na percepção de vocês e dentro do que eu estou falando aqui, esse material, ele inclusive traz elementos do andamento de cada um dos indicadores, ok? Então, aqui eu trouxe para ilustrar. Como eu disse, usando a meta 1 e usando a meta 20. A meta 20 também tem 2 indicadores.
o gasto público em educação pública em proporção ao PIB e o gasto público em educação pública em proporção ao PIB. As variáveis dos indicadores, né, parecem dois indicadores iguais, mas eles, para vocês observarem, o indicador B tem outras referências. O que é que nós entendemos como referência quando a gente fala de indicadores? Parâmetros. Eu tenho parâmetro, para isso meu indicador, ele se move. O indicador do odômetro é a seta, porque ela que se move a partir de determinados parâmetros. O indicador do meu termômetro é o mercúrio, porque é ele que se move a partir de determinados parâmetros, mas eu preciso dos parâmetros. Então, aqui, por exemplo, você consegue compreender isso como gestor. E, finalmente, último, mas não menos importante, nesse item, para a gente dar um exemplo, é que existem programas que eles são pensados a partir do próprio plano. E, por isso, são estratégias que aportam, inclusive, dentro do financiamento. É o caso do PAR. Tá? Quando é feito o novo ciclo do PAR, por exemplo, ele acompanha o Plano Nacional de Educação a partir de 2014. E o PAR, ele tem uma abrangência em toda a educação básica. Ela busca da educação infantil ao ensino médio, por ser educação básica, atua em várias modalidades, e aí vem as estruturas, que eu falava na primeira aula. A estrutura didática, que envolve as ações pedagógicas, então, tudo que precisa para condição pedagógica das ações educacionais dentro dos sistemas, e tudo que precisa para as ações administrativas, de modo que eu atenda os objetivos do sistema, que vai desde ampliação da infraestrutura até a inclusão digital com computadores, projetores e táteis. E vocês viram, inclusive, essa semana, foi aprovada a legislação para a inclusão digital de alunos e alunas com internet. Estou dando um exemplo quente, porque foi promulgado, talvez alguém anota e se inspira para discutir isso melhor também, como um exemplo a ser incorporado na síntese. Então, o Plano Nacional, por isso que na primeira aula eu dizia que eu ia dar ênfase ao plano, porque vocês têm que aí, então, se debruçar nos planos como ferramenta de gestão e dentro do município, eu chamava a atenção aqui, ó. E isso aqui é do mesmo site, mesmo link do INEP-MEC, do próprio MEC, que o plano ele é o principal ponto de convergência das políticas públicas educacionais. Então, o óbvio não é a professora, nem os tutores, e nem a UNIR, que tá querendo convencer vocês que é dessa forma que a gente poderia criar uma coisa alheia ao plano. Não. É toda a estrutura dentro dessa tentativa de harmonia entre as esferas que encontra no planejamento uma ferramenta estratégica e de convergência. Tá? Então, o PAR ele só ganha sentido quando lido a partir das prioridades, das escolhas, das decisões políticas dos gestores. O último item que eu mencionava, o A, B e o C, das questões centrais, tem a ver com as políticas de gestão municipal, com base aí no planejamento e financiamento como estratégia casada. Por que estratégia casada? Só para reproduzir, não para cansar, mas para fixar essa informação. O financiamento, ele existe e se realiza se ele conseguir estabelecer parâmetros para o julgamento.
e até para sua própria revisão. Mas, no plano de 2014, se entendeu que sem garantia da meta 20, que é a do financiamento, dificilmente nós teríamos uma orientação política mais adequada para o sucesso do plano. Lembrando que planejar não quer dizer colocar a política pública numa camisa de força, quer dizer construir horizontes. Inclusive, na aula passada, nós tivemos essa observação que foi muito bem-vinda, de que, por exemplo, nós planejamos para 10 anos, mas a gestão ela é muito dinâmica. E aí, para que planejar para 10 anos? Eu lembro novamente, a escala de 10 anos é uma escala que se compreende necessária para que você avalie o impacto de uma política. O Brasil ele é muito reformista. Às vezes, um projeto ele entra em ação, não passa nem 2 anos, já entra um novo projeto. Não tem política de Estado que consiga ser vista em seu efeito com essa rapidez. E aqui, o que eu coloquei para vocês observarem? Essa notícia é de julho de 2020. Eu nunca esqueço dela, porque é no dia do meu aniversário. E o que estava dizendo? Dos 57 indicadores do PNE, 13,4% tiveram a meta atingida. Lembrando que nós estamos falando que são 20 metas, mas estratégias são muito mais. Nós não temos necessariamente indicadores por estratégia. Algumas estratégias têm indicadores, outras não. Mas o fato é que o plano tem 57 indicadores e até 2020, e essa notícia ela repercute num documento, né, num documento de avaliação dos indicadores. Como a nossa disciplina não é de planejamento, é um documento que eu não disponibilizei, eu só disponibilizei esclarecimentos gerais sobre o plano, que são os documentos de referência, coisas que você já conhece. Quais são os 7 elementos que preocupam na execução do plano? Ainda se notou que as metas de aprendizagem têm problemas, que ainda prevalecem as dívidas históricas de inclusão, tem a ver com as faltas da diversidade, né? Se notou, apesar de um estímulo social grande, o ensino integral estava em queda. A educação básica teria ainda manutenção dos seus gargalos, né? O ensino superior apresentou uma expansão no sistema privado e na educação à distância. A inclusão ainda tem metas desafiadoras e o PIB está ainda aquém do necessário. Aí vocês dizem assim, professor, então rasga o plano. Não é isso. O que eu estou tentando demonstrar é que sem ter nem os indicadores, nós não teríamos referências. Tá? Então, uma notícia como essa, por mais que você possa valorar de forma positiva, negativa, polêmica ou não, você tem uma referência como gestor. A pergunta aqui para esses dados da realidade é o porquê, e aí revisar as ações. Mas se você não vai construindo e amadurecendo a gestão da educação com algumas bases sobre as quais você possa sentar à mesa com atores distintos, você não faz a gestão da educação, e nem gestão nenhuma, mas nós só estamos na gestão da educação. E aí, no último encontro, eu passei para vocês um plano de Rondônia. Nós temos colegas do Rio, que na aula passada interagiram também conosco, Minas Gerais, alguns colegas do Sul, e eles compartilharam a experiência do município deles, falaram um pouco da questão dos professores,
E eu trouxe, então, para ilustrar o documento que eu disponibilizei a partir da unidade 2, que é o Plano Estadual de Educação, né, e o relatório de avaliação do Plano Estadual de Educação, quem folheou o relatório vai ver esta figura no relatório. Eu sei que não está visível para vocês, porque ela é muito borrada, mas eu coloquei aqui do lado o que significa as cores, porque pelo menos a cor eu sei que está dando para ver bacana. O que diz aqui? Se eu coloquei algo que se refere aos resultados nacionais, eu também estou colocando algo aqui, um documento de 2021, publicado pelo Fórum Estadual de Educação, que se refere ao desenvolvimento do plano estadual, também, tudo isso, gente, referências para vocês pensarem, porque vocês estão num curso onde vocês têm muita chance de contribuir, né, nos textos, nas interações, na produção das síntese. Vejam, ao todo, das 20 metas, são 6 metas cujos indicadores apresentam algum avanço. Tem avanços inconstantes, ou seja, em determinado ano, porque o relatório é monitorado anualmente e avaliado a cada 2 anos. Então, você tem o monitoramento anual e você tem o relatório, trienal. Então, quais são as metas que elas, ora estão bem, ora não estão? As metas 1, olha só, as metas que vêm do município, que a meta 1 é o nosso xodó, né? Educação infantil. A meta 9 e a meta 16. Elas são inconstantes, elas estão aqui. Essa tabela, tá? Ela é explicada lá no texto, mas ela é uma referência teórica. Ela é um exercício teórico, ela não é uma obrigação de todos os fóruns trabalharem com esse parâmetro. Antes que alguém me pergunte a percepção acadêmica dessa figura. E nós temos 3 metas que são regulares e de avanço constante. Olha aqui que também nos interessa a meta 2, a meta 3 e a meta 11, né, que são avanços regulares constantes. Não estão tão oscilantes quanto essas 3 aqui. Mas nós temos 14 metas em riscos, sem avanços detectados, seja porque os indicadores eles não estão alimentados de forma adequada. Imagine o termômetro lá, gente, sem o mercúrio. Eu não tenho indicador, porque eu não tenho mercúrio para subir e para descer. Eu não estou alimentando o termômetro, né? Imagine você dirigir com um odômetro que o ponteiro não sobe nem desce, fica parado. Você não tem, você está trabalhando sem a referência. Então, seja porque o indicador não é alimentado, ou seja porque o indicador não é compreensível. Quando a gente vai executando, a gente não compreende. Ou por inúmeras outras possibilidades. Não vou entrar aqui porque nossa discussão não é essa. Mas o fato que as metas 5, 7, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e as 2 metas transversais, 19 e 20, não estão muito claras como resultado, né? Então, eu espero, sinceramente, ter contribuído com vocês para o entendimento da gestão da educação municipal e possibilitar que vocês demonstrem a aprendizagem numa síntese que diga exatamente isso, né? Os indicadores de qualidade que você identifica no seu município de residência, que são os principais, como eles se relacionam com as metas do plano. Vocês têm material aí do plano, vocês têm o exemplo do município de Porto Velho, que também foi disponibilizado para vocês, inclusive em 2 formatos, formato de lei, formato de documento, e a condição de estabelecer no texto de vocês
uma reflexão sobre o papel desses indicadores nas políticas de gestão, claro, desdobrando ou não uma análise, eu falo análise, né, mas análise é no sentido de mencionar, de fazer uma reflexão sobre o plano municipal. Como sempre, eu tenho uma playlist que eu estou alimentando, né, e vocês podem usar aí também para vocês refletirem, inclusive o material das disciplinas anteriores. É isso, pessoal. Eu só peço, quando for enviado o link para vocês da avaliação docente que vocês produzam, eu só tenho que agradecer o papel, o trabalho dos tutores. Eu vou tentar encerrar aqui a minha apresentação e me colocar à disposição para tirar algumas dúvidas que eventualmente tenham ficado da minha exposição, inclusive dos módulos anteriores, se vocês quiserem recuperar alguma coisa. É isso, pessoal.